você precisa de pessoas ao seu lado. Mas, vamos abrir em Atos 3. Abre lá comigo em Atos 3. Peraí, viu, gente? Estou abrindo aqui também. A internet tá ruim aqui, viu? Agora aqui abriu, peraí. Atos 3, do versículo 1, a partir do versículo 1, fala assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa. Aqui tinha um homem de nascença, que alguns homens, esse homem de nascença era coxo, e alguns homens todos os dias levavam esse coxo para a porta do templo, para pedir esmolas, tá? Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Aqui tinha um homem que era coxo de nascença. E existiam amigos, talvez amigos, colegas, não sei. Existiam pessoas que pegavam aquele coxo no braço e levavam à porta do templo para ele pedir esmolas. Por quem passava ali ou por quem entrava no templo, não sei. E aí Pedro e João vão até o templo. O coxo estava onde? Na porta do templo. E aí o coxo olha para Pedro e João e implora por esmola. O que é que Pedro faz? O que é que Pedro faz? Não vou dar aquilo que você quer, vou dar aquilo que você precisa, que é Jesus Cristo de Nazaré. Tem muita gente dentro da igreja andando com pessoas tipo esses amigos do coxo. Essas pessoas lhe dão aquilo que você quer, te levam talvez até a porta do templo para você pedir e fazer o que quiser. E elas até te dão conselhos, mas conselhos que você quer ouvir. Mas Deus quer que você ande com pessoas que não te dê aquilo que você quer, mas te dê aquilo que você precisa. Veja, esse coxo, ele ia todo dia para a porta do templo, para a porta da igreja, e não pedia socorro à única pessoa que poderia salvá-lo, que era o próprio Deus da igreja. Ele ia para fazer aquilo que ele queria, e não aquilo que ele precisava, até que chegou 2 homens e não deu aquilo que ele queria. Deu aquilo que ele precisava. Não é fácil andar com pessoas que lhe dão aquilo que você precisa. Não é fácil. Quantas pessoas não saíram da igreja magoadinha porque ouviu do seu líder aquilo que você não queria ouvir? Mas no fundo, se você se submetesse àquela palavra dele, você iria ser transformado. Mas você decidiu ficar magoado e não confiar em quem é mais maduro do que você. E o que é que Pedro fala? E João, olhe para, antes de ele dar a palavra de Jesus, ele fala o quê? Olhe para nós. Olhe para nós. Olhe para a nossa vida. Aí ele fala: não vou dar aquilo que você quer. Vem, eu vou dar aquilo que você precisa. Ele se submeteu à palavra de Pedro e João. De alguma forma ele confiou naquela palavra. E ele pôde ter muito mais do que prata e ouro. Ele teve a própria cura dele. Imagino que para ele não deve ter sido nada fácil se submeter a uma palavra que ele não queria. Ele queria era prata e ouro. Ele queria que passasse a mão na cabeça dele e iria prosseguir com a vida dele. Então, ande com pessoas, mas cuidado com o tipo de pessoas que você vai andar. Eu quase destruí a minha vida porque fui levada por más influências dentro da igreja, com meus 13 anos. Dentro da igreja, por causa de influência.
Não decidi ouvir aos meus pais, que me diziam palavras duras, mas que eu precisava. E prossegui, sendo influenciada por pessoas que estavam me dando naquele momento aquilo que eu queria e não aquilo que eu precisava. Ei, quer um segredo? Pega o segredo. Aprenda a perder pessoas para não se perder. Aprenda a perder pessoas para você não perder o propósito que Deus tem para você. Aprenda a perder pessoas fofoqueiras. Perca. É muito bom a fofoca, é ou não é? Se não fosse bom, ninguém fofocava. É tudo que você quer, uma fofoca. Mas não é o que você precisa. Aprenda a perder, caia fora. Para de ficar em círculo que fala mal de líder, que fala mal de pastor, que fala mal daquela irmã, daquele fulano, daquele cicrano. Aprenda a perder pessoas. E tem mais. Sabe qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que a gente é amigo de quem deveria ser apenas colega nosso. Tem pessoas que é para só ser apenas colega, mas a gente avança o sinal, a gente é amigo. Abraão teve que aprender a perder Ló. Aí eu me pergunto, mas por que, Senhor? Eu já li aquela passagem. Por que Ló era apenas um sobrinho? Até eu leio a Bíblia, eu não vejo Ló fazendo nada de ruim com Abraão. Mas de alguma forma Deus sabia de alguma coisa que Ló em algum certo momento não serviria para Abraão. E até que Abraão não se submetesse à palavra de Deus e aprender a perder Ló, ele continuaria paralisado no seu propósito. Tem muita gente que está paralisada no seu propósito porque não aprendeu a perder pessoas que estão te atrasando. Eu não estou falando de pessoas de fora da igreja, de dentro da igreja. Pessoas de fora, a gente deve ser colega, a gente deve falar da palavra de Deus, deve ser Bíblia para elas. Mas tem pessoas aqui dentro da igreja que estão atrasando o seu propósito. E até que você não decida perder essa pessoa, aprenda a perder essa pessoa, você não vai desenvolver o seu propósito. Como é que você quer conhecer o seu propósito ou desenvolver o seu propósito? Andando com gente sem propósito. Andando com gente sem futuro. Não tem como, isso é impossível. Eu provei disso. Eu dentro da igreja, filha de pastor, recebendo todo dia palavras de fé na minha casa, vendo a vida dos meus pais, a igreja, eu fui influenciada. Por pessoas fora da igreja? Não, por pessoas de dentro da igreja. Então, eu quero que você pense agora mesmo. Pense em quem está atrasando o seu propósito. Quem é que tanto fofoca para você? Tanto fala mal do seu líder? Quem é que fala mal de Natália para você? Quem é? Gente, ainda hoje eu precisei aprender a perder pessoas. Eu preciso aprender a perder pessoas. Talvez vai entrar outros tipos de pessoas na minha vida que eu vou ter que aprender a discernir quem é colega e quem é amigo.